Meu brinco caiu. Bom dia pra você que ouviu de mim que eu ia fazer um monte de vídeo e aí eu sumi. Se você não me conhece, meu nome é Alessandra, mas pode me chamar de Ale. Mas eu vou fazer, agora é sério, meu processo de emagrecimento vai sair, vem aí, o vídeo, né? Porque o processo tá rolando. Mas hoje eu vim falar de algo diferente. Hoje eu vim atender um pedido, né? Na verdade, uma ordem diretamente de Deus. Eu vim compartilhar com você uma situação que aconteceu comigo. Que talvez você esteja passando por isso, sendo cristão, ou não também. E que talvez possa te ajudar, sabe? Então eu senti no meu coração que eu deveria vir aqui e compartilhar isso. Bom, eu tava num projeto, não vou falar o que era, não vou falar quem tava, não vou falar nada, porque eu não vou expor ninguém. Meu objetivo não é esse. Tava no projeto, eu tava lidando com uma pessoa muito difícil. E quando eu falo muito difícil, entende-se todos os xingamentos aqui, ó, mundanos, passando pela minha cabeça agora, sobre essa pessoa. O homem faz obra lá embaixo, e eu sinto aqui em cima, como se estivesse furando meu chão. Às vezes tá, né? Às vezes ele quer fazer um plano passando do primeiro pro terceiro, pro sexto. Enfim, vamos esperar o divo. Por enquanto, fique com música de elevador. E me olhando sorrir. Igual os monstros de origem. Gente, a propósito, assistam A Origem, caso você não esteja assistindo. Agora, caso você esteja assistindo, meu palpite pra você é... What? Enfim, eu tava nesse projeto, essa pessoa era tudo isso que você imaginou junto comigo, caso você esteja passando por uma coisa dessas. Principalmente no trabalho, que a gente não pode se deixar levar pelas nossas impulsividades. Um momento. Me veio uma paz seguido de uma angústia. Não posso continuar. Eu tenho que cuidar da minha filha. E então Deus falou no meu coração: hoje é seu último dia. Assim, pleno. Porque quem já ouviu Espírito Santo falando sabe como é que ele fala. Ele vem numa mansidão. Às vezes ele fica meio, né, assim, mas geralmente ele fala bem blasé. Pelo menos é sempre a experiência que eu tenho. E aí ele me falou. E eu falei assim: não tem como. O senhor sabe que não tem como. Porque a gente, como filho, a gente quer debater, né? Os pródigos. A gente quer debater. Eu falei: não. Assim, gostaria muito, Deus. Mas sabe que eu tenho conta, né? Sabe que eu tenho coisas pra fazer com esse dinheiro que são também de objetivos pessoais e tal. Tá. Ele ficou quieto, não falou mais nada. Passou o dia num tremendo caos, assim. E chegou a tarde. Eram 4 horas da tarde, eu lembro muito bem. Sabe quando você tá rodando o YouTube pra trabalhar e fica vendo alguma coisa muito aleatória pra se distrair? A Lia tava fazendo alguma coisa no momento, acho que ela tava com a Catarina brincando, e eu tava rodando o YouTube pra botar alguma coisa. E eu passei 2 vezes pelo culto que rola lá na igreja que eu vou, né, na Sobrenatural. Passei 2 vezes pelo culto do Passos de Fé, que foi dessa última quarta, que falava sobre você ficar em cima de um muro, né? Um crente morno. Não quero ver culto, não. Passei 2. Na terceira vez eu falei: quer saber? Eu vou ver esse culto. Se eu não tivesse visto. Se eu não tivesse visto. Quão ferrado eu estaria. Porque era uma palavra que eu tenho certeza que foi pra mim, né? Claro.
É aquilo, né? É a palavra. O Espírito Santo fala com quem ele quiser, quando ele quiser, como ele quiser. Porque o culto falou exatamente sobre aquilo que eu precisava ouvir. Sobre o fato de irar-se sem pecar. Às vezes o pastor lá falou uma coisa muito importante pra mim. E às vezes o Espírito Santo nos deixa, né, ter essas situações para que a gente se posicione como um cristão. Né? Ao invés de usar a nossa ira para pecar, a gente usar a nossa ira para voltar os nossos olhos para Deus. E para entender que certas atitudes serão pedidas da sua parte, da minha parte, como cristão. Eu, vendo a situação que eu me encontrava, eu entendi que Deus estava me pedindo para que eu me posicionasse em relação ao pecado, em relação a Ele. Ou eu continuo pecando e continuo lucrando com o meu pecado, ou eu abdico de ganhar esse dinheiro, mas em contrapartida eu tenho um relacionamento com Deus e volto a caminhar com Ele. E isso foi muito forte. Porque tem hora que a gente vai precisar, sim, ofertar certas coisas para Deus, sacrificar. Não porque Ele precisa, mas porque nós precisamos dele conosco. E tem coisas, situações, amigos, enfim, que você achar relevante, que... Ó, a menina puxando o tripé! Não puxe o tripé! Tem certas situações que... Eu até me perdi, cara. A minha puxou o tripé, minha cabeça foi lá na lua. Mas... E como isso foi importante pra mim? Deus não precisa de sacrifício, Ele não precisa de jejum, Ele não precisa de nada, Ele não precisa de nada. Ele só precisa da gente rendido, da gente... Vou me posicionar melhor. Ele só precisa do nosso coração. Disposto a sacrificar, a ofertar, a amar a Deus. Nosso coração disposto a fazer aquilo que Ele nos pediu para fazer. Não é? Nosso coração disposto a abrir mão. Não necessariamente você vai ter que abrir mão daquilo. Vamos lá, quando Abraão... Um minuto, já volto. Fala, filho. Manda a mensagem de Deus para esse povo. Quando Abraão sobe ao Monte Moriá a pedido de Deus para sacrificar o seu filho Isaque. Essa é uma história que muitas pessoas falam, mas que eu fui compreender o significado há pouco tempo. Claro que Deus não ia pedir para Abraão matar o filho dele. Óbvio que não. Deus não precisava daquele sacrifício. Deus só precisava ver o quão disposto estava Abraão a obedecê-lo em amor, por amor a Deus. Eu não entendia muito bem. Eu achava, puta, mas por que Deus fez aquilo? E eu tava olhando do jeito errado. Deus não precisa, gente, de jejum. Deus não precisa de oração. De oferta. Deus não precisa de nada, Ele é perfeito. Quem precisa somos nós, eu e você. E quando Deus fala para Abraão fazer isso a Isaque obedece. Isaque, ó, meu Deus, Abraão obedece. E na hora de sacrificar Isaque, Deus manda um anjo e esse anjo o impede de fazer esse sacrifício. E aí ele manda um cordeiro para que o sacrifício seja feito. Entende que não é sobre sacrifício?
é sobre a disponibilidade de Abraão para obedecer a Deus. Cara, Deus nos prova o tempo todo que nos ama. De diversas formas. Seja nos livrando de um acidente, seja nos livrando de um raio, seja nos dando o sol. De várias formas Deus prova que nos ama. Então, não é injusto quando Deus pede para nós que façamos algo para provar que estamos dispostos a obedecê-lo. E aqui cabem várias interpretações, mas eu só quero te dizer isso. É muito simples. Obediência. É o que Deus nos pede. Amá-lo acima de todas as coisas. Ai, menina! Ô, véi. Aí você foi cruel. Pô. Toma aqui o brinco, só pedir. Agressividade. Tá vendo? Que às vezes a gente tá falando pra criança: não vai, não pega o brinco. E a criança tá birrando pra pegar o brinco. Sendo que aqui atrás tem uma tarraxinha que vai furar a criança. É Deus com a gente o tempo todo. Deus falando: não pega, não pega, não pega. E a gente aqui, ó, birrando. E daí a gente pega o brinco. Porque uma hora Deus: tá bom, você quer pegar o brinco? Então pega o brinco. Puxou de Lia. Por que não deixar ela pegar o brinco? Melhor exemplo não tem. Pra mostrar o que eu quero dizer. Então, continuando. A gente tem que estar disposto a obedecer a Deus. Porque Ele sabe o que é pra ser nosso e o que não é pra ser nosso. Onde nos cabe, onde não nos cabe. O que devemos fazer e o que não devemos. Porque Deus está onipresente. Ele é onipresente. Ele está em todos os tempos ao mesmo tempo. Ele tá no futuro, ele tá no passado. Ele tá vendo Cristo ser crucificado neste exato momento. E também está vendo Cristo voltar neste exato momento. Porque não existe linearidade temporal para Deus. Não existe impedimento para Deus. E quando a gente coloca na nossa cabeça que a gente tem que fazer algo, que a gente tem que discutir com Deus, que a gente tem que... A gente tá causando a nossa própria queda. A gente não tem que nada. A gente só tem que confiar. Claro, agir. Mas agir sempre com sabedoria. Pegou o brinco. Quase furou a boca porque enfiou o brinco na boca. E olha que eu botei o brinco longe, mas ela conseguiu pegar o brinco. E ela só vai aprender que não pode pegar o brinco se ela furar a mão ou a boca. Mas enquanto isso, ela quer o brinco. E é exatamente isso. A gente quer porque quer. Agora ela quer a pilha. Só coisa que faz mal. Entendeu? O que eu tô querendo dizer aqui hoje? O que Deus tá querendo te mostrar hoje? Que tem obediência, e que aqui quando eu falo são todas as nossas obediências a Deus, elas nos livram de ficar à mercê de qualquer coisa que não seja divino e digno e de Deus. Ela nos livra de ficar à mercê dos principados e potestades que regem este mundo. A obediência nos livra de ficar à mercê do agir de Satanás, enfim. E nos cobre com seu manto de proteção, a obediência. Porque ele sabe que se a gente ficar em determinado lugar, a gente vai pecar, no meu caso. E, gente, o salário do pecado é a morte. Tá? E quando eu digo morte, eu não digo literalmente, também. Mas a morte de você se apagar para Deus, de você abandoná-lo. E quando não há Deus, não há vida. Não adianta. A cena dela foi muito importante para a construção do que eu quis mostrar, né? Falar aqui. Enfim, então foi isso. Eu senti que eu tinha que obedecer a Deus.
E obedecer a Deus significa dar a Deus um projeto que financeiramente estava me atendendo muito bem. E eu não sinto nada além de paz. Uma paz que excede todo o entendimento. E porque eu estou feliz de ter entendido a mensagem e de ter agido da forma que eu esperava agir estando em Deus, sabe? Tipo assim, e eu espero que tenha sido do jeito que Deus também gostaria que eu tivesse agido. Porque nada pode ficar entre eu e o meu papai. Nada. Nem ninguém pode ficar entre eu e Deus. E isso serve pra você também, se você estiver passando por alguma situação que você esteja pecando constantemente e desobedecendo a Deus e se afastando da presença dele. Não é pra se afastar da presença de Deus em momento algum. Porque a gente nunca sabe quando que vai ser o nosso dia de encontrá-lo. E imagina você chegar e Deus te perguntar, e aí? Te dei várias oportunidades. Você me pediu pra ser usado, pra ser usada. Te dei várias oportunidades. Te chamei pra agir e você não agiu. Te chamei e te testei pra saber se você estava realmente disposto. E você não saiu da inércia. Imagina Deus chegar em você e falar isso. Constrangimento. Sendo que Ele nos deu tudo. Tudo que a gente pede, implora pra ter, que faz assim, sentido pra Deus e que Ele autoriza, a gente tem, entendeu? E aí eu gostaria de ser muito cautelosa nesse ponto de pedir e Deus nos dá, porque não é do jeito que muitas pessoas vendem, né? Não existe isso. Existe o que está no teu coração, se for de acordo com a vontade de Deus, e você estiver preparado e isso não te fizer pecar, talvez você possa ter. Talvez. Me dá o brinco, mulher! Me dá o brinco! Como que você achou esse brinco? Obrigada. E ela não voltou pro brinco. Eu espero que eu tenha sido muito clara. E eu espero que a mensagem tenha sido passada. E vou recapitular mais uma vez. Tudo isso aconteceu. E eu sou muito grata por tudo que aconteceu. Porque senão eu não teria ouvido a voz de Deus. E eu não teria obedecido. Eu sou muito grata por ter obedecido. Eu sou muito grata por ter escutado Deus. E eu sou muito grata por estar compartilhando isso hoje. Pra mim é uma coisa importante. A situação, tudo que aconteceu. Mas não necessariamente vai ser isso que você vai estar passando. Mas talvez você esteja passando por uma situação o qual você vai ter que fazer uma escolha. E cara, vai por mim. Escolhe Deus. Deus. Ah, mas eu vou ter que... Não grita. Mas é isso. Eu espero ter sido clara. E agora eu vou fazer almoço, porque já é 12:00 e tantas. Catarina vai chegar morta de fome. E a outra tá começando a ficar naquele humor. Enfim, um beijo.